Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de matemática financeira. Hoje a gente vai estudar o tópico períodos não inteiros, tá? Hoje é aula 16. Então, que tipo de problema a gente vai estudar aqui? Nós vamos considerar aqueles problemas em que a taxa é dada em termos de um período e o prazo é dado em termos de outro período, tá? Ou seja, eles não são compatíveis. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, sua taxa pode ser mensal, tá? E o seu período, né, o número de períodos ou o prazo ali da aplicação pode ser dado, por exemplo, em dias, tá? Então o que a gente vai fazer? A ideia é formas de transformar a- o prazo, tornar compatível com o período em que são dados, em que é dada a taxa, tá? Então, ó, antes da gente ver, só uma observação. Como é que a gente vai contar dias e meses, tá? A gente vai usar aqui aquela convenção comercial, tá? Então, por exemplo, 30 dias para nós é um mês. 60 dias são 2 meses. 90 dias, 3 meses e assim por diante, tá? De dias para anos, também é convenção comercial, tá? 360 dias é um ano, 720 dias são 2 anos e assim por diante, né? 1080 dias são 3 anos. Uma outra maneira, outro tipo de problema que vai aparecer para a gente estudar, vou precisar, por exemplo, converter de meses para anos, tá? Então, sabendo 12 meses é um ano, 24 meses são 2 anos, 36 meses, 3 anos e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Nem sempre os problemas são os períodos, então, são dados bonitinhos assim, tá? Em que a conversão da taxa do período de aplicação é, pode ser transformada de um período para outro de forma tão fácil. Por exemplo, imagine que a taxa é mensal, tá? Então, por exemplo, se minha taxa é mensal, meu prazo é, por exemplo, 45 dias. Os problemas que a gente vai estudar aqui, a gente vai transformar esses 45 dias em meses. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o período que eu quero passar para meses, vai dividir por 30. Por que eu divido por 30? Porque eu estou passando para meses. E cada 30 dias dá um mês, tá? A gente dividir na calculadora, 45 por 30, você vê que dá 1,5, né? Então vai dar 1. 1 vezes 30, 30 para 45, 15. Essa conta, lógico, dá para fazer de cabeça, tá? Mas eu quero explicar como é que funciona no caso geral. Então, 45 dias, isso é um mês mais 15 dias, correto? Mas quando a gente vai passar para meses, eu tenho que passar essa parte não inteira, assim, que não completou um mês, para mês também. A gente faz isso dividindo por 30 e isso aqui, isso também. Então a gente pode escrever como sendo um mês mais 15 30avos de mês, tá? Ou seja, é 1 mais 15 30avos de mês. Se você reparar aqui também, esse 15 dividido por 30 é igual a meio, né? Porque 45 dias é um mês e meio, ok? Então, essa é uma maneira de transformar que a gente vai ver, tá? Uma outra maneira, essa aqui é a que a gente vai ver nesse vídeo, que é a convenção linear.
Agora tem uma outra maneira que é mais, digamos assim, rápida para vocês fazerem, que é a chamada convenção exponencial, tá? Convenção exponencial não tem muito trabalho. Você não vai precisar fazer nenhuma conversão desses períodos não inteiros, tá? Então, vamos supor o mesmo exemplo. Eu tenho uma taxa mensal. O meu período é igual a 45 dias. Então, como é que a gente vai fazer para transformar esses 45 dias e encontrar o mensal? Como é que transformar esses 45 dias em meses? Pela convenção exponencial, o que você vai fazer é simplesmente dividir por 30, tá? Então, se fossem 72 dias, você ia pegar 72 e dividir por 30. Isso na convenção exponencial. Agora, se fosse na convenção exponencial 72 dias, você vai pegar o 72, vai dividir por 30. Você vai ver que vai dar 2. Se você fizer a conta, vai dar resto 12. Então, 72 dias, você pode escrever como 2 meses mais 12 dias. Ou seja, é 2 mais 12 dividido por 30 meses. Tá? Então, ó, quando é dado uma taxa, um período em que eles não são compatíveis, né? Por exemplo, o período pode ser dado em meses e a taxa em anual. O período pode ser dado em dias e a taxa ser mensal. Como é que a gente vai converter esse período para o mesmo período em que a taxa está? Você vai ver o que o exercício está pedindo. Você está falando em convenção linear ou exponencial, tá? E essas são as duas formas que nós temos para realizar esse processo, tá? Bom, nesse vídeo eu vou fazer convenção linear, tá? Que é essa primeira aqui que eu fiz, essa forma de transformar o período em outro tipo de período. Aí no próximo vídeo eu faço conversão exponencial, tá? Então vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, ó, convenção linear, então a gente vai ter que transformar um período de uma forma para outra. Você vai fazer da seguinte forma. Então, por exemplo, vou pegar um número grande aqui, 1480 dias. Como é que eu vou passar para meses? Você vai pegar 1480, vai dividir por 30. Se você olhar na calculadora, vai dar 49,3333. Então vai dar 49. Olha só a parte inteira, tá? Aí vamos procurar o resto. 49 vezes 30 dá 1470. Para 1480 sobram 10 dias. Então 1480 dias são 49 meses mais 10 dias. Ou seja, 49 mais 10 trintaavos meses, certo? Então, na fórmula que eu vou passar agora, esse cara é o que eu vou denotar por m, tá? E essa fração aqui é o que a gente vai denotar por p dividido por q. Então, basicamente, como é que a gente vai calcular o montante quando eu tiver algo desse tipo, tá? Vou ter o período n expresso da forma m mais p sobre q. Como é que a gente vai fazer? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Vai ser capital vezes 1 mais i elevado a m, né, que é a parte inteira que você achou, tá? Mais 1 mais i vezes p dividido por q. Então, basicamente, o que a gente está fazendo quando calcula o montante usando essa fórmula, né, usando a convenção
linear, basicamente a gente está aplicando o juro composto na parte inteira do período e juro simples na parte fracionária, tá? Ou seja, nessas partes aqui, ó, em que não completa um mês, que são 10 dias, nesse caso aqui são 15 dias e aqui são 12 dias, tá? Bom, a fórmula então é essa aqui, ó, capital vezes 1 mais i elevado a m vezes 1 mais i vezes pq. Então, antes de jogar a fórmula, então primeiro a gente vai ter que pegar o n que vai ser dado e transformá-lo no período a que a taxa se refere e escrevê-lo assim, tá? Eu vou fazer um outro exemplo aqui de mês para ano. Então, por exemplo, se eu tenho um financiamento, por exemplo, sei lá, de 80 meses, e eu quero achar a taxa anual, vou aplicar uma taxa anual e tal, estou pedindo para usar a convenção linear. Primeira coisa é fazer dividir 80 por 12, porque eu quero passar para anos, tá? E um ano são 12 meses, então se você dividir por 12, você vai obter 6 alguma coisa, tá? Então, vai dar 6, ó, 6 vezes 12 dá 72, para 80 sobra 8, então 8 é o resto. Então isso quer dizer que 80 meses é igual a 6 anos mais 8 meses, que é 6 anos mais 8 dozeavos de anos, tá? Ou seja, 6 mais 8 dozeavos de anos. Então é assim basicamente a gente vai transformar de um período para outro, tá? Você vai dividir pelo... Se for passar para ano, divide por 12. Aí o resto você vai dividir por 12 também, tá? Mas você vai deixar como fração. E se for de dias para meses, você divide por 30. Aí, igual eu fiz aqui, ó, 1480 divide por 30. Aí você pega o resto e divide por 30 também. Mas deixa como fração, tá? Então vamos lá fazer uns exemplos aqui. Então, olha só. Exemplo 1. Eu tenho um capital de 20 mil reais. Então, isso aqui é o capital. Foi aplicada uma taxa de 4,2% ao mês, tá? Então, primeira coisa, a taxa é 4,2% ao mês, que é igual a 0,042 ao mês, tá? Por um período de 112 dias. Aí é o problema que eu falei para vocês, ó. Meu N é dado em dias. Só que a taxa é mensal. Então a gente vai transformar o período para meses. E o exercício está pedindo para calcular o montante utilizando a convenção linear. Ok? Então a gente vai ter que transformar em 112 dias utilizando a convenção linear. Então a primeira coisa que a gente faz é 112 dividido por 30. Bom, não é difícil ver, né, que se é 3 meses é alguma coisinha, né? Então, ó, 112 dividido por 30 dá 3,7. O que a gente pega da vírgula não interessa, é 3 inteiros. 3 vezes 30 é 90. Para 112, e sobram 22 dias. Então, esses 112 dias correspondem a 3 meses mais 22 dias. Se eu passar todo mundo para meses agora, isso é 3 meses mais 22 trintaavos meses. Se quiser simplificar aqui e dividir por 2 em cima e embaixo, pode fazer isso também, tá? Mas não precisa, porque no final a gente vai usar a calculadora. Então a gente vai usar esses dados aqui, ó, o N, tá? Só relembrando então que 3 na minha fórmula é a parte inteira do período, né? A parte inteira do N, que é o 3. E esse aqui, 22 trintaavos, é a parte fracionária. Esse aqui é o P dividido por Q que eu vou usar na fórmula, tá?
Então vamos lá. A gente tem que calcular montante, é capital vezes 1 mais I elevado a M vezes 1 mais I vezes P dividido por Q. Então, isso aqui implica que o montante é 20.000 vezes 1 mais a taxa, que é 0,042, elevado a M, que é o 3. Vezes 1 mais a taxa, que é 0,042, vezes a parte fracionária, que é 22, dividido por 30. Vamos fazendo a conta aqui, ó. Vai ficar 20.000 vezes. Bom, se eu resolver esse parênteses aqui, ó, 1 mais 0,042, note que é essa soma que está elevada ao cubo, tá? Então, primeiro tem que resolver que está dentro do parênteses. É 1,042 ao cubo. Isso vai multiplicar. Agora essa conta aqui, ó, desse parênteses, como é que faz? Primeiro, eu vou fazer 22 dividido por 30. Aí eu vou pegar o resultado e vou multiplicar por 0,042. Aí 22 dividido por 30 dá um número quebrado, eu já faço vezes 0,042. Isso dá 0,0308. Então o montante vai dar 20.000. Aí 1,042 elevado ao cubo, aproximadamente 1,131, 366, 0,88 vezes. Aqui nesse parênteses é só somar, né? 1 mais esse número 0,0308 dá 1,0308. Aí agora só falta multiplicar, né? Então o montante vai ficar então arredondando aqui, ó, o montante será aproximadamente 23.324,24. Certo? Então, dificuldade é fazer essa conversão do N de dias para meses, tá? Mas sempre usa essa regrinha aqui. Pega o período, divide pelo... Se for de dias para meses, divide por 30. Aí olha o resto, aí o resto também divide por 30, tá? Agora, segundo exemplo. Um capital de 20 mil reais. Então, o capital novamente é 20 mil. Foi aplicada uma taxa de 3,76% ao mês por um período de 145 dias. De novo, a gente vai calcular o montante utilizando a convenção linear, tá? Então, essa aqui é minha taxa, esse aqui é o N. Então, ó, a taxa é 3,76% ao mês. Isso é 0,0376 ao mês. O N é 145 dias. Então, vamos lá. Se você olhar 4 meses, dá 120 dias. Então, pode fazer até de cabeça. Esses 145 dias são 4 meses mais 25 dias, para quem quiser, tá? Se você dividir, então, esse aqui, ó, vai dar 4, né? 4 vezes 30, 120. Para 145, sobra 25, tá? Então, isso dá 4 meses mais 25 dias. Que é 4 meses mais 25 30avos meses, tá? Então, lá na fórmula,
o 4 é o M e o 25 dividido por 30 é a fração lá, é o P dividido por Q, tá? Então, vamos fazer esse exercício aqui. Então, a fórmula do montante, ó, é a mesma que eu usei aqui antes, tá? Essa aqui. Então, é capital vezes 1 mais a taxa elevado a M vezes 1 mais a taxa vezes P dividido por Q. Bom, nesse exemplo, o capital é 20 mil de novo, né? 1 mais a taxa. Eu coloquei ali em cima. Aqui está a taxa. O capital está aqui 20 mil. Elevado a M. A M é a parte inteira do período quando você fez a transformação, tá? De dias para meses. Então, são 4 meses. Então, aqui é o 4. Isso vezes 1 mais a taxa novamente. Vezes o período fracionário, né? Do seu período, prazo ali. Que nesse caso é 25, 30 avos. Então aqui é só fazer a conta de novo, tá? Da mesma forma que nós fizemos no outro exemplo. Então o montante vai ser 20 mil. Aí aqui, de novo, primeiro, aqui ó, nesse amarelo aqui, primeiro resolve o que eu vou pintar aqui, que é o que está dentro do parênteses, tá? Primeiro você vai somar para depois fazer a potência, tá? Porque se olhar a potência, está sendo aplicada a todo o número que está dentro do parênteses. Aí esse aqui eu vou pintar de azul, ó. Primeiro eu vou fazer essa conta de azul aqui, ó. Primeiro eu vou dividir 25 por 30. Eu vou pegar o resultado e multiplicar por 0,376. Então a gente obtém aqui 0,031 33333. Continuando, o montante é 20 mil vezes esse 1. Ah, perdão, faltou um negócio aqui, né? Aqui eu só multipliquei, a parte de cima aqui, eu só no espaço aqui que eu pintei de azul, eu só fiz essa conta aqui, né? Falta somar 1. Então isso aqui é vezes 1 mais o resultado que eu encontrei no passo anterior, tá? Aí esse 1,0376 elevado à quarta dá isso aqui, ó, 1,159097 7188, né? Quando eu faço a soma aqui, vai dar 1,031333333. De novo, eu coloco todas as casas foi da vírgula para errar o mínimo possível, tá? Quando a gente faz o arredondamento. Então o montante vai ficar 20 mil vezes 1,15 quebrado, vezes 1.031.1233.333. Então vai dar aproximadamente R$23.908,31, tá? Então esse é o montante procurado. Então agora, o terceiro exemplo, a gente vai fazer transformar agora de período mensal em anual, tá? Então, ó, é dado um capital de R$25.000 que é aplicado a uma taxa de 5% ao ano.
por 13 meses, tá? Então, esse 13 meses é o N. Calcular o montante utilizando a convenção linear. Vamos lá. Primeira coisa, minha taxa é 5% ao ano, que é 0,05 ao ano. Meu N é 13 meses. Não precisa... Ó, como é que você transforma de meses para anos? Vai dividir por 12. É claro que vai dar 1 e vai sobrar 1, né? Porque isso aqui é um ano mais um mês, tá? Não precisava nem fazer essa conta aqui. Ou seja, é um ano mais 1/12 de ano. Então, ó, note que quando eu passei de dias para meses, eu dividi por 30. Aqui a gente divide por 12, tá? Porque eu estou passando de meses para anos. Então, a gente vai usar essa taxa. E esse aqui é o N. Esse aqui vai ser o meu M. Isso aqui é minha fração P sobre Q, tá? Então, vamos calcular o montante. É capital vezes 1 mais a taxa elevado a M vezes 1 mais a taxa vezes P dividido por Q. Então, o montante é, nesse exemplo, o capital é 25 mil. A taxa é 5%, né? Que é 0,05 elevado a 1 ano, tá? Então, isso aqui, na verdade, nem precisa pôr esse 1 aqui. Vezes 1 mais a taxa, que é 0,05, vezes 1 dividido por 12. Deixa eu pagar aqui, porque... Então, vezes 1 dividido por 12. Então, desse modo, o montante vai ficar igual a 25 mil. 1 mais 0,05 é 1,05. Elevado à potência 1 é o próprio número, tá? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aí aqui, ó, vamos fazer primeiro essa multiplicação. Então, 1 dividido por 12 vezes 0,05. Então, vai sobrar 1 mais 0,0041. Aí vai ter um monte de 6, né? Depois. 7. Foi isso que apareceu na minha calculadora, tá? Então, isso aqui implica o montante vai ficar 25 mil vezes 1,05 vezes 1,0041. Fez isso? Bom, fazendo essa conta, deixa eu chegar no resultado. Que o montante é aproximadamente R$ 26.359,38. Ok, pessoal? E nesse eu vou ensinar a vocês utilizar a convenção exponencial, tá? Esse aqui é o mais simples, tá? Aqui, ó. E o que a gente vai fazer é basicamente tanto na parte inteira quanto na parte fracionária do período, nós vamos aplicar juro composto, tá? Capitalização composta. Como eu falei lá na convenção linear, naquela a gente fazia juro composto na parte inteira e juro simples na parte fracionária. Aqui a gente vai usar capitalização composta nas duas. Então a fórmula para calcular
Não vai mudar. É a fórmula usual do montante para juro composto, tá? Montante é capital vezes 1 mais i elevado a n, onde meu n é o período. Aí o que acontece? A gente vai ter que transformar esse n para o mesmo período a que se refere a taxa, tá? Então, por exemplo, se a taxa for mensal e seu período é dado em dias, então você vai ter que pegar esse período e dividir por 30. Outro caso, se o período é dado em meses e a taxa é anual, você vai pegar o período e dividir por 12. E se o período é dado em dias e a taxa é anual, você vai pegar o período, né, o n, e vai dividir por 360. Então, ó, por exemplo, se meu n é, sei lá, 302 dias e minha taxa é mensal. Então esse é o n, a gente vai ter que transformar para em meses, tá? Então você vai fazer 302 dividido por 30. Só isso. Aí vai jogar essa fração no n que aparece na fórmula, tá? Outro exemplo, se meu n for 29 meses, minha taxa é anual. Minha taxa é anual. Então, esse 29 meses a gente vai transformar em anos. Como é que a gente faz isso? De meses para anos, é só dividir por 12, tá? Porque 12 meses dá um ano. Então, você faz 29 dividido por 12 anos, tá? Aqui o D é de dias, tá? Então, o outro caso, né? Por exemplo, 163 dias. Aí eu tenho uma taxa anual. Como é que a gente faz essa transformação? Você vai pegar o 163 e divide por 360. Tá? Simplesmente isso. Aí só tem um detalhe na hora de for fazer a conta na calculadora, tá? Então a fórmula para calcular o montante usando a convenção exponencial é a usual, tá? Montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. E assim, na prática, esse é o que é de longe o mais utilizado, tá? Pois é a mais completa, tá? Porque você vai aplicar juro composto em todas as partes do seu período, tá? Ok? Então, ó, como eu já tinha comentado lá no último vídeo, eu vou refazer aqueles exemplos, só que agora utilizando a convenção exponencial, tá? Então, o primeiro exemplo é dado um capital de 20 mil reais, tá? Então, 20 mil é o meu capital, a uma taxa de 4,2% ao mês, por um período de 112 dias. Então, ó, capital, taxa, período, ok? Então, a minha taxa é 4,2% ao mês, que quando nós formos fazer a conta, a gente vai usar o valor 0,042, tá? Só dividir por 100. O período é 112 dias, então eu tenho que transformar em meses. Como é que a gente faz isso? Como um mês são 30 dias, 112 dias é 112 dividido por 30 meses. Acontece, em alguns casos você pode fazer essa divisão, tá? Só que nesse caso particular, se eu dividir 112 por 30, vai dar um número quebrado. Então, eu não vou mexer, eu vou deixar montado como fração mesmo, tá? Qualquer caso, pode deixar montado a fração e que a gente aí faz a conta, joga a fração na calculadora, tá? Quando for fazer a conta. Então, ó, vamos lá. Resolver então. A gente quer calcular o montante, né? Montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. O meu capital é 20 mil reais. A taxa é 0,042. E meu n é 112 dividido por 30. Então, ó, cuidado até elevado a toda essa fração. Tá? Isso aqui é a potência nesse caso. Isso implica que o montante é 20 mil vezes... Primeiro, resolve essa que está dentro do parênteses, tá? Faz essa aqui, eu pintei de amarelo. Então, vai dar 1,042 elevado a 112 dividido por 30.
Então, meu montante vai ser 20.000. Aí agora, como é que a gente faz essa potência aqui? É bem parecido com que a forma usual, tá? O que a gente vai ter que tomar cuidado, então, primeiro digita a base, tá? 1,042. Você vai apertar o acento circunflexo na calculadora, se for a Cássio, tá? Ou no meu caso aqui no computador, é esse aqui, ó, esse símbolo, x elevado a y. Aí agora a gente vai ter que digitar a potência. O que acontece? Se eu digitar elevado a 112 por 30, a calculadora pode fazer errado, ele pode calcular só 1,042 elevado a 112, depois pegar o resultado e dividir por 30, então vai dar o resultado errado. Não é isso que a gente quer. A gente quer primeiro que ele divida o 112 por 30, aí esse resultado vai ser a potência a qual você vai elevar o 1,042. Para mostrar para ele que você quer fazer primeiro a divisão, você vai abrir um parênteses na potência, tá? Aí você vai fazer 112 dividido por 30. Aí fecha o eu digitei errado, né? É 1,042 elevado 112 dividido por 30. Então vai dar aqui, ó. Calculadora vai aparecer algo assim, ó, 1,042 elevado a 112 dividido por 30. Como tem esse parênteses, primeiro a calculadora vai fazer essa divisão, que na verdade já fez aqui, ó, esse número aqui, ó. E depois vai pegar ó, esse 1,042 e levar ao resultado. Então aqui ele não fez a conta ainda, você tem que apertar o igual, tá? Para chegar na potência, tá? Então isso aqui é... Então o resultado é aproximadamente 1,166 020 406. Deu uma arredondada aqui, tá? Que a minha calculadora foi só esses dígitos que apareceram, né? Então, montante, a gente calcula multiplicando esses dois números, tá? Então, usual, faz um vezes o outro. A gente vai obter que o montante vai ser aproximadamente 23.320,41, tá? Então, esse é o montante para o problema 1, se eu utilizar a convenção exponencial, ok? Agora, problema 2. De novo, o capital é 20 mil reais, tá? A taxa está aqui, ó. E o período, 145 dias, tá? Então, um capital de 20 mil reais foi aplicado uma taxa de 3,76% ao mês por um período de 145 dias. É para calcular o montante utilizando a conversão exponencial, tá? Então, a taxa é 3,76% ao mês, que é igual a 0,0376 ao mês. Período são 145 dias, que como a convenção é exponencial, quando a gente passa para meses, é só dividir por 30, tá? Então, meu período é 145 30avos meses. Então, agora é só jogar os valores na fórmula, tá, do montante. É capital vezes 1 mais i elevado a n. Então, o montante é igual a 20 mil, que multiplica 1 mais 0,0376 elevado a 145 dividido por 30. Então, primeiro a gente resolve ali o parênteses, tá? Fazemos essa soma. Primeiro ela, tá? Então, o montante é 20 mil
vezes 1,0376 elevado a 145 dividido por 30. Aí, se eu fazendo a potência ali, é 1,0376 elevado, aí como a potência aqui, o expoente, é uma divisão, a gente vai ter que dividir ela primeiro. Por isso, abre parênteses, digita 145 dividido por 30, fecha parênteses. Aí aperta igual, tá? Acho que o resultado que aparecia antes aqui era só o resultado da divisão. Então a gente chega, então, que essa potência é aproximadamente 1,1953034. Desse modo, o montante vai ser o resultado dessa multiplicação, que é aproximadamente 23.906,07. Então é isso. E o terceiro exemplo, meu capital R$25.000, foi aplicada uma taxa de 5% ao ano por 13 meses, tá? Calcular o montante utilizando a convenção exponencial. Então, 25.000 é o capital, a taxa I é 5% ao ano e o período são 13 meses, tá? Meu N então é igual a 13. Então, primeira coisa, a taxa é 5% ao ano, que é igual a 0,05. E meu N são 13 meses. Então, nós temos que passar de 13 meses para o equivalente a anos, né? Como um ano são 12 meses, então você vai pegar 13 dividido por 12 anos, ok? Então, só jogar na fórmula agora. Montante capital vezes 1 mais a taxa elevada a n. Então, o montante é 25.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a 13 dividido por 12. Assim, o montante é 25.000 vezes 1 mais 0,05. Ó, primeiro, resolve esse parênteses aqui, tá? Faz a soma. É 1,05 elevado a 13 por 12. Bom, tem que fazer essa multiplicação aqui, ó. Então vai ficar 25.000 vezes. Então, primeiro, como aqui tem uma potência, ó, primeiro faz ela, tá? Então, isso aqui é 1,05 elevado a 13 dividido por 12. Então vai dar 1,05 e uns quebrados, né? Dois, 7,783. Aproximadamente isso, tá? Então, para encontrar o valor do montante, só multiplicar esses dois valores e a gente chega em 26.356,95, tá? Então, esse é o valor aproximado do montante que a gente estava procurando. Bom, pessoal, então, a aula de hoje vai ficando por aqui.